Me diz até quando você vai deixar que esse medo te paralise. Todo mundo tem medo de alguma coisa, é natural, é humano, mas a grande questão é: você vai viver a sua vida refém desse medo ou vai escolher agir mesmo com ele presente? Porque no fim das contas, o medo do fracasso não é só sobre falhar, é sobre não se permitir tentar, é sobre sacrificar o seu sucesso, os seus sonhos, as suas vontades, só porque uma voz na sua cabeça diz que talvez não dê certo. O medo do fracasso é aquela sensação que trava a gente, mesmo antes da gente começar. É o receio de tentar e dar errado, o medo de ser criticado, de não ser bom o bastante. E muitas vezes ele nem está baseado em fatos reais, mas sim de histórias imaginadas aqui, na sua cabeça. E olha que curioso, a maioria das pessoas que você admira, que conquistaram coisas incríveis, também tiveram medo. A diferença é que elas agiram mesmo assim. Mas o maior problema não é você sentir medo. O problema é você deixar ele te controlar, deixar que ele decida por você. Agora pensa comigo, qual que é o preço de deixar o medo do fracasso te dominar? É abrir mão de oportunidades, é perder experiências que poderiam transformar a sua vida, é viver sempre se perguntando: e se eu tivesse tentado? E o mais doloroso é que às vezes a gente sacrifica a nossa própria felicidade, a nossa realização, só para se proteger de uma possibilidade de dar errado. Mas o fracasso em si não é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é ficar parado, é nunca descobrir aonde você poderia ter chegado. No fim das contas, quando você não age por medo, você já está fracassando de antemão. E se eu te disser que o fracasso não é o oposto de sucesso? O fracasso faz parte do caminho até o sucesso. Pense em um bebê aprendendo a andar. Ele cai várias e várias vezes e ninguém nunca olha para ele e diz: pode parar, você fracassou, nunca mais tente andar. Mas é claro que não é assim. A gente entende que cair faz parte do processo de aprendizado. Com a nossa vida acontece a mesma coisa. Cada vez que algo não dá certo, você não volta para a estaca zero. Você aprende, ganha experiência, fica mais preparado. Então, o fracasso não é o fim. Ele é só um degrau no processo de evolução. Mas então, como lidar com o medo do fracasso? O primeiro passo é você reconhecer. O medo sempre vai existir. E o segundo é entender que você não precisa esperar o medo sumir para você agir. Você precisa agir mesmo com medo. Uma dica é você se perguntar: e se der certo? E se o que eu fizer ser benéfico para mim? E se der tudo certo? O que você tem a ganhar é muito, muito maior do que o que você tem a perder. Mais pequeno, se perguntando: e se der certo? Pensando que você não é a única pessoa que sente medo, todo mundo tem medo. Cada pequena ação vai fortalecendo a sua confiança. E quando você olhar para trás, você vai ver que o medo nunca desapareceu, mas sim perdeu a força sobre você. O medo do fracasso pode até bater na sua porta todos os dias, mas quem decide se vai abrir a porta ou não é você. A vida é curta demais para ser vivida no e se. Você não precisa de garantia de sucesso, precisa apenas de coragem para tentar. Então eu te pergunto: até quando você vai deixar que o medo do fracasso dite as regras na sua vida? Talvez hoje seja o melhor momento para decidir que o medo não vai mais te controlar. Porque no fim das contas, o maior fracasso mesmo é nunca ter tentado.